Bem-vindo ao Genoma Cast, o seu podcast educacional. Sob a direção do Genoma Sistema de Ensino, nosso objetivo é explorar temas cruciais que moldam o aprendizado e o desenvolvimento. De desafios contemporâneos em sala de aula a inovações pedagógicas, cada episódio oferecerá insights profundos, entrevistas com especialistas e reflexões práticas para os pais, educadores e interessados no futuro da educação. Junte-se a nós para um bate-papo objetivo e dinâmico. Sejam bem-vindos ao Genoma Cast, o nosso podcast feito pelo Genoma a fim de dialogar sobre temas que perpassam pelo nosso cotidiano, pelo cotidiano da escola e, claro, contribuindo cada vez mais para a nossa caminhada como escola e família ser extremamente produtiva. Eu sou Davi Catalunha e sou quem conduzia esse podcast sozinho. Mas agora tem uma companhia, uma excelente companhia. Seja bem-vinda, Amanda. Tudo bem? Obrigada, tudo bem, David. Pessoal, um prazer estar com vocês aqui nesta nova jornada de bate-papos, temas interessantes, relevantes, que eu tenho certeza que vai ajudar, vai agregar, juntamente com os nossos convidados, né, David? Com certeza. Inclusive, o nosso tema de hoje vai agregar pais, educadores, adolescentes, crianças, todo mundo sairá extremamente feliz desse diálogo. Do que nós conversaremos? Gente, essa ferramenta que está aqui é uma ferramenta que é utilizada por todos nós durante todo o dia. E muitos teóricos, eles já discutem sobre os impactos, tanto positivo quanto negativo, em relação a isso. E eu tenho certeza que, assim como eu, assim como a Amanda, Sim, você também tem dúvidas com relação ao uso dessa ferramenta no nosso dia a dia e do dia a dia dos nossos filhos. Por isso, nós chamamos o neurologista Matheus Cunha, para ele dialogar um pouquinho com a gente sobre esses impactos na área da medicina. Seja bem-vindo, Matheus. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu, particularmente, tenho um carinho grande pela instituição. Há alguns anos atrás, fui aluno dessa instituição, quando já não estava começando na cidade. Hoje, meu filho estuda nessa escola, então tenho uma relação pessoal e é um prazer muito grande dividir um pouco do meu conhecimento e poder, talvez, ajudar um pouco nas dúvidas que a gente tem trazido, que os pais diariamente levam para mim no consultório também. Eu acho que a dúvida de um, que é a dúvida de muitos, talvez acho que vai ser um bate-papo interessante, a gente vai conseguir ampliar um pouco o conhecimento nesse assunto. Muito obrigado. Matheus, vamos iniciar então nosso diálogo, né? Muitos especialistas, eles trabalham muitas análises sobre os celulares. Eu que sou da área da sociologia, tem algo que me chama muito a atenção nos estudos, que nós apropriamos tanto dessa ferramenta que ela se tornou uma extensão dos nossos corpos. Tanto que nós tratamos ele como se fosse parte dos nossos corpos. Quando a bateria do celular está acabando, nós dizemos, estamos sem bateria. Verdade. Não é? Quando nós estamos com a memória cheia, porque seu grupo não para de te mandar mensagem de bom dia, você diz, a minha memória está cheia. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E é verdade. A gente tornou isso uma extensão do nosso corpo, né? E isso, obviamente, tem fatores bons, né, que estão relacionados à nossa condição de produção, mas tem fatores que são inadequados ou não são produtivos. Para nós, como adultos, vamos focar primeiro nisso. Qual é um impacto desse novo órgão no nosso dia a dia? Ou melhor, de transformar isso em um órgão novo para o nosso corpo? Eu costumo dizer que nós somos a geração cobaia da tecnologia. E provavelmente as gerações futuras vão olhar para nós para ver o que deu certo e o que deu errado em relação a essa superexposição que a gente teve e que, como é comum da tecnologia, ela é muito rápida. Então, a gente está tendo que aprender sendo exposto, né? Então, eu sempre me pergunto assim, qual que é o tempo máximo ou qual que é o tempo recomendado? Isso é difícil a gente pontuar porque isso vai depender da rotina de cada um, né? É claro que tem aquela pessoa que trabalha diretamente com aquilo, ela vai passar a maior parte do tempo naquilo. E eu sou
Eu sou de uma época, por exemplo, e vocês também provavelmente, que nós estudamos em livro. Sim. E eu estudei a minha faculdade inteira com livro físico, né? Apostilas. E hoje você falar para um aluno que ele vai estudar só com material físico e privá-lo do conhecimento que está na internet, beira um absurdo. Então, obviamente, isso vai variar com a rotina e com as atribuições de cada um. Mas, de um modo geral, essa superexposição vem trazendo, ao longo do tempo, alguns prejuízos. E um deles está diretamente com isso que você falou, com essa sensação de que a gente é dependente desse aparelho, né? E aí a gente começa a administrar a nossa vida baseado naquilo em que os outros demandam da gente. Então, o nosso trabalho já não acaba no final do expediente, né? Porque a gente está levando ele para casa. E se você não corresponde às expectativas de ter a resposta imediata ali, você talvez não é o melhor funcionário ou o melhor empregado. Se você, médico, não responde à dúvida do paciente no momento em que ele pergunta, talvez você já não é um bom médico para ele. Então, o mundo ele ficou imediatista, né? As respostas têm que ser rápidas. Por exemplo, uma medicação às vezes demora uma semana para fazer efeito, mas se o paciente não viu no primeiro dia, ele já quer que troca, ele já quer que muda, ele já não tolera um efeito colateral leve. Então, a velocidade da informação e da tecnologia, ela invadiu a nossa vida de uma forma que nós, humanos, não damos conta de acompanhar. Então, a sensação que me parece é que a gente está tentando o tempo inteiro estar na mesma velocidade, mas a gente não está dando conta. E aí a gente está vendo um punhado de transtornos de humor, de ansiedade, de depressão, de hiperatividade. E outra pergunta que me faz o tempo todo, por que tanto autista, por que tanto TDAH, por que tanta coisa que a gente não ouvia falar? E, de fato, a tecnologia está diretamente relacionada. Obviamente que eu não vou falar que é a única causadora, mas ela está diretamente relacionada porque a gente está tendo que responder essas demandas na mesma velocidade. E a gente, como humano, não dá conta disso. Fantástico. É aquilo que você falou. O trabalho não encerra ali às 18 horas. Leva para casa e, às vezes, está até deixando de ter um momento em família para poder responder os clientes. O que a gente escutou na pandemia com o home office? Assim, eu estou trabalhando mais. Sim. Eu estou trabalhando mais no home office. Eu escutei isso diversas vezes, né? O professor falava, estou trabalhando muito mais de casa do que eu trabalhava. E essa noção de finitude, né? A tecnologia, a rede social, ela não me permite essa noção de finitude. Os jogos não tem mais game over. Você não zera mais né? Você não chega ao final, porque a gente perdeu essa noção de finitude. Mas a vida tem. E aí, a gente vai falar mais à frente sobre a questão da cabeça das crianças e adolescentes, essa confusão. Inclusive, da finitude. É um assunto, assim, muito interessante. Eu, como mãe, tenho 2 filhos, né? E a gente sabe que o uso das telas já começa desde o início, né? As crianças pequenininhas que a gente já quer colocar para entreter a criança, colocar uma tela ali, a galinha pintadinha, e a gente sabe que existe uma problemática aí. Queria que você falasse um pouco sobre essa situação, porque às vezes nós, como pais, a gente acha que vai ser a solução ali naquele momento. Exato. Mas existe uma problemática, sim. E é uma solução para aquele momento, Para aquele né? momento. Muitas vezes é uma solução. Eu falo que o celular virou a nova chupeta. Sim. Então, se a criança está chorando, celular. Se ela está irritada, celular. Se ela não está dormindo, celular. E aí, hoje a gente vê as crianças pequenininhas no carrinho, já com um suporte para colocar um celular. Dentro do carro também. Saiu recentemente o abuso por tecnologia e a dependência tecnológica saiu como critério, então, de uma doença psiquiátrica propriamente dita, né? Então, hoje a gente fala em vício por eletrônicos, assim como a gente fala de vício por uso de drogas e álcool. E quando a gente fala em vício, a gente tem que pensar em 2 características que são básicas, que é a questão da tolerância, né? Então, eu preciso cada vez de uma exposição maior àquilo para me dar uma sensação de bem-estar e de prazer. Então, eu passava 1 hora por dia, agora eu passo 2, 3, daqui a pouco eu deixo de fazer minhas refeições, eu
perco horas de sono para poder utilizar aquilo e me dar uma sensação de bem-estar. Então, isso a gente chama de tolerância e dependência. E abstinência. Ou seja, quando eu retiro essa exposição a esse estímulo, e aqui nós não estamos falando de um estímulo químico, mas de um estímulo eletrônico, vem as crises de abstinência. Ansiedade, irritabilidade, agressividade, depressão. Então, hoje a gente fala da dependência tecnológica como uma condição psiquiátrica cada vez mais frequente e cada vez mais precoce. E imaginar que nós, pais, somos, na grande maioria das vezes, a pessoa que apresenta isso para os nossos filhos, sim, é uma coisa muito grande. Porque quando a gente está falando de drogas, por exemplo, na maioria das vezes ela foi apresentada por outra pessoa fora da nossa casa. Mas imaginar que esse tipo de vício somos nós mesmos que introduzimos os nossos filhos, é algo que a gente tem que ter... eu não acho nem que é falta de conhecimento, porque esse assunto a gente já vem debatendo há algum tempo, mas de entendimento, assim, que de fato isso é um problema, de encarar isso de fato como um problema. Eu falo sempre com os pais assim, educar não é fácil, nunca foi. Educar é um processo, né? Não existe fórmula, você tem que saber que criança é essa que está na sua mão. Então, na grande maioria das vezes, o caminho fácil não é o caminho ideal. E colocar o celular na mão de uma criança é definitivamente o caminho mais fácil. Para uma hora que você está cansado e a criança está pegando uma birra, para uma hora que você quer chegar em casa no final do expediente, deitar e descansar e a criança não demandar a sua atenção. E aí existe um termo que fala a parentalidade distraída. Eu estou aqui com meu filho, mas fisicamente. Eu estou fazendo qualquer coisa, às vezes eu no celular, eu na televisão, meu filho com o outro eletrônico, e aí o tempo que a gente tem ali é um tempo sem interação. E isso começou-se a perceber que trazia prejuízo para as crianças. Então a gente começou a ver atrasos de fala, atraso do desenvolvimento motor, atraso do desenvolvimento intelectual, porque essas crianças não tinham exposições de vida diária. E aí existe uma falsa, um falso pensamento de que eu vou pôr alguma coisa que é educativa, eu vou colocar um desenho aqui que está ensinando, e de fato não educa. Desenho nenhum vai educar nossos filhos. Mesmo, exato. Né, assim. Inclusive, essa parte de não educar, eu lembro que uma vez eu estava lendo um artigo que era sobre o aprendizado de línguas. Esse artigo é muito legal, que é o seguinte: a criança que ela tem uma presença de pessoas que falam línguas diferentes até os 3 anos, ela vai ter, eu não lembro exatamente os números, mas imaginemos que sejam 180 gavetinhas que ele abre quando ele aprende uma língua. Quando ele tem essa vivência com crianças, com outras línguas até os 3 anos, ele vai abrir 250. Ou seja, isso facilita que ele aprenda outras línguas. Mas isso não funciona no desenho. Se você fizer a mesma experiência, por exemplo, ao invés de pôr galinha pintadinha, você põe Peppa Pig em inglês, não vai fazer diferença. Ele vai continuar aprendendo 180 gavetinhas. Olha, por quê? Porque a relação não é sobre o escutar, é sobre a interação. E a tela é passiva, ela não é ativa. Eu achei isso fantástico quando eu vi. A gente fala que a tela entrega pronto, né? Ela está entregando todo o trabalho pronto para a criança. Então, isso não exige nada dela, não exige nenhuma elaboração criativa, não exige nenhum esforço cognitivo. Ela só está recebendo aquelas informações. E qualquer informação está vindo ali. E ela só está ali consumindo, né? Entrando na cabecinha dela. Justifica a questão do atraso da fala, né? Tem muita mãe, eu mesmo conheço uma mãe que não entendia. Eu falei, olha, calma que vai chegar a hora, vai falar, tá no tempo. E passado o tempo, levou ao médico, ele falou tudo direitinho. Então, acho que tem essa questão mesmo, esse fator que a gente já... Falando assim, objetivamente, então, o que a gente tem de recomendação hoje da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Academia Brasileira de Neurologia, que até os 2 anos de idade, a criança não deve receber nenhum estímulo de telas. Nem televisão, nem celular, nem computador, nada. Até os 2 anos de idade, que a gente fala que existe um tempo ouro de desenvolvimento cerebral, porque a criança não nasce com o cérebro completamente pronto. Ela nasce com o cérebro imaturo,
E nos primeiros 5 anos de vida, que são os 5 anos primordiais do desenvolvimento cerebral, é que ela vai fazendo essas sinapses e comunicações cerebrais. Então, até os 2 anos de idade, em que a gente está esperando aquele desenvolvimento da marcha, da caminhada, o desenvolvimento motor, habilidades motoras finas e da fala, o ideal é que essa criança não tenha nenhum estímulo de telas. A partir dos 2 anos de idade, o recomendado é que seja no máximo 1 hora por dia e que essa exposição seja com um adulto e que haja interação entre a criança e o adulto. E que não seja, então, um assistir passivo. Que seja algo, então, que você, eu vou ver aqui alguma coisa mostrando animais e vou começar a conversar com ela, mostrar que animais que nós estamos vendo, onde que vivem esses animais, o som que esses animais fazem, ou seja, eu fazer uma interação com essa criança durante o tempo que eu uso telas. Isso, se for necessário, a exposição de telas. Então, a tela, ela invariavelmente, o quanto que a criança precisa de telas? Nada. Mas até os 2 anos, a gente considera, idealmente, 0. Entendi. Existe até um movimento hoje que vamos estimular as crianças a viverem um tédio, né? Até por causa dessa situação, porque o tédio é natural da criança. Você comentou uma coisa, doutor, que é muito interessante também, que existe esse período ouro do desenvolvimento cognitivo da criança. E a presença da tela vai gerando alguns sentimentos de ansiedade. E aí quem viu Divertidamente 1 e 2 sabe que a ansiedade não é uma emoção que a criança pequena ainda sabe lidar bem. Ela vai tendo uma maturidade para lidar com isso. Eu estou falando besteira, depois você me corrige. Certíssimo. Mas dentro desse campo, vamos falar então de um grupo que já consegue lidar com isso, que são os jovens. Sim. Vamos falar aí, né? Vamos crescer um pouquinho, vamos falar dos jovens e adolescentes. Porque eles não lidam somente com um desenhozinho educativo. Não. Eles estão lidando agora de uma maneira que é muitos conteúdos, né? Muitos conteúdos. A internet está oferecendo muito conteúdo, muitos aplicativos, muitas redes sociais. Exato. Aí você tem rede social, além das redes sociais, jogos, redes sociais sobre os jogos. Sim. E ali vai se criando um universo, que é o ambiente daquele espaço. E como nós somos uma escola, vamos falar então um pouquinho sobre isso no tocante do ambiente escolar. Não esse acesso, que o acesso vai ser quase que inegável, mas esse abuso, né, dessas ferramentas, essa vida social num ambiente virtual, isso vai trazer impactos, não só para eles, mas também no espaço escolar. Como é que é isso para nós? Olha que interessante. Nas férias agora de julho, eu viajei com minha família, meu filho e minha esposa, nós estamos lá no Beto Carreiro. E estava lotado. Todo mundo decidiu passar as férias de julho lá. Então a gente entrava na fila de um brinquedo, era 1-2 horas de fila para a gente conseguir ir no brinquedo. E aí o que a gente via na fila? 90% das crianças com o celular na mão. Meu filho tem 5 anos de idade. E aí ele já não me pede o celular, se eventualmente ele me pede, mas a resposta é a mesma, celular não é coisa de criança. Mas aí ele via as crianças com o celular, papai, eu quero o celular. Eu falei, filho, não vai mexer no celular. Mas papai, a fila tá grande, filho. A fila é pra gente chegar no brinquedo. Se você tiver o interesse de ir no brinquedo, nós precisamos enfrentar a fila. Eu não me importo de não ir no brinquedo. Mas aqui a recompensa é para você. E o tempo da ansiedade, Exato. Né? Então, assim, você precisa passar pelo processo para você ter a recompensa. Sim. Eu vi uma cena que me deixou assustadíssimo. O pai juntava as pernas, o filho sentou no pé e com o celular na mão. Aí a fila andava, ele pegava o filho pelos braços, andava, sentava e ele não saiu do celular. Ou seja, ele só tem a recompensa. Ele não sabe o que é passar por um processo. Ele não sabe o que é... Então, assim, Matheus, porque seu filho ficava quieto na fila? Não, ele ficava agitado, ele cansava. Mas ele precisa entender que para tudo existe um processo. Não dá para viver pulando de recompensas e recompensas. E as telas têm feito isso. A criança senta na mesa do restaurante, ela é incapaz de esperar para o prato chegar. Então, enquanto o prato não chega na mesa, ela tem que ficar com o celular. E aí os pais falam comigo, porque eu não consigo ir no restaurante com ele sem o celular. Mas como que a gente ia quando a gente era criança?
não tinha Nem celular. Tinha playground. Nem tinha playground? Não tinha. Não tinha. E aí eu falo... Quando muito era papelzinho colorido. Exato. Sim, papel pra colorir. Eu falo assim, hoje, né, como uma criança pequena, eu vou aonde tem condição do meu filho brincar no playground, eu sempre vou escolher esse ambiente. Mas em determinadas situações em que não é possível, ele vai ter que arrumar alguma coisa para fazer. E é o que você falou, o tédio. O tédio é importante para a produção criativa da criança. E aí na sala de aula está sendo um problema, porque existe um processo na sala de aula, existe uma rotina, existe um tempo para tudo. No celular, se eles não gostam, eles passam, eles pulam a propaganda, eles pulam o que não é interessante, eles voltam, mas eles não têm esse domínio na vida real. Eu não tenho como pular o professor de português para vir um professor de matemática que eu gosto mais, ou pular a matemática. Eu tenho que esperar o tempo das coisas. Só que eles não são trabalhados para isso. Isso eu converso muito com a minha filha. Eu falo com ela. Você tem que passar pelo processo. Vai chegar... Que ela fala assim, eu tô cansada. Eu tô cansada de estudar, porque ela faz muita atividade. Eu coloquei ela no inglês e ela questiona... porque eu já estudei de manhã, de tarde eu tenho que estudar também, e depois eu tenho que fazer o inglês. Por que eu tenho que fazer o inglês? Você precisa passar pelo processo. Nós não gostamos de ir nos Estados Unidos, então você precisa aprender a falar a língua. Mas se chegar lá, tem pessoas que falam espanhol, tem muito brasileiro. Olha só a mente da pessoa, da criança. Busca facilidade. Olha só. Eu falei, já pensou se você chega lá falando inglês? Olha que interessante. Você for ajudar a pessoa que não Você sabe. falar, olha, eu falei isso com ela. Aí na hora ela mudou de ideia. Eu tenho uma colega aqui em Valadares, que ela é neuropsicóloga, a Natália Eringer. Natália, ela trabalha especificamente com a primeira infância, nessa parte do neurodesenvolvimento. E ela faz uma comparação muito interessante, que ela fala que a infância é o treino da vida adulta, né? O jogo Sim. da vida é a vida adulta, né? Onde a gente vai lidar com os problemas reais. A infância é o momento que eles têm para treinar e criar habilidades. Então, se eles não passam por esses processos e não desenvolvem habilidades, eles chegam sem repertório para a vida adulta. Então, a gente vê hoje tantos adultos com problemas psicológicos, com dificuldade de lidar com frustração, com dificuldade de flexibilidade cognitiva, porque muito provavelmente não receberam esse treino. Então, eu falo sempre com os pais, a gente sempre deve validar o sofrimento da criança e do adolescente, que às vezes parece pequeno para nós e de fato é. E aí, às vezes o pai fala assim, isso não é problema, problema tenho eu que tenho que pagar uma conta no fim. E eu falo assim, você precisa validar o sofrimento aqui, porque é o que ele dá conta de sentir e é o que ele dá conta de passar. Sim. Mas é ali que ele vai criar o repertório para a vida adulta. Então, se ele brigou com um coleguinha por qualquer coisa que seja, você vai dialogar com ele, explicar para ele como que ele vai fazer para resolver esse problema. E aí ele vai criando essas habilidades. Então, a tecnologia ela tem buscado atalhos, né? Ela tem buscado caminhos alternativos para tentar facilitar uma coisa que não deve ser facilitada, que é um processo que a gente precisa passar. E aí tem uma coisa, né? Você falou dessa questão escolar, o que a gente está percebendo com a questão da tecnologia? A gente considera o ano de 2012 o ano de marco assim, do boom da tecnologia, onde ela entrou assim, de maneira mais definitiva na maioria dos lares, porque até então ela era um pouco mais concentrada em alguns lares de condição socioeconômica maior, e aí a partir de 2012 ela passa a ser, então, hoje estima-se que 98% das casas do Brasil tem alguma fonte de tecnologia. Então é um número muito expressivo. Muito. E de 2012 para cá, o que a gente observou, então? E, curiosamente, só complementando, doutor, elas têm acesso a isso e, na grande parte das vezes, elas têm acesso ao celular, não tem um computador. Sim, isso é muito legal também. Sim, mas o celular. Eles falam assim, ele assiste televisão? Não. Mas e o celular? Não, o celular fica o dia inteiro. Né? E o celular eu acho mais problemático, isso aí, eu nunca nem vi estudo sobre isso não, mas isso é uma tese que eu tiro. É justamente desse poder na mão. Quando meu filho hoje assiste algo de tecnologia na televisão, e no canal em que vai passar, vai ter propaganda, e depois, nos moldes da minha infância. E aí, se acabar, acabou. No próximo dia que ele vai ter exposição. Porque eu acho que o celular dá muito poder para uma criança muito pequena que não tem ainda essa maturidade. Então, quando ele vai assistir, que seja televisão, com propaganda, com início, meio e fim. E aí, o que a gente percebeu de 2012 para cá? Um aumento
enorme de transtornos mentais na infância e ficando cada vez mais precoce. Então, condições que antes a gente não via, por exemplo, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, em indivíduos de 5, 6 anos de idade, transtorno afetivo bipolar. Olha só, tão novos, né? E um absurdo. Taxa de suicídio, mais de 100% de aumento em crianças menores de 12 anos de idade. É absurdo, né? É absurdo. E aí volta aquela história da finitude de vida, né? Porque no jogo eu posso começar de novo. Na vida virtual, se eu não estou gostando do rumo, eu desfaço aquele personagem e começo um outro. E a cabecinha deles tem uma dificuldade, então, de fazer essa relação do que é real e do que é virtual, né? Então, a gente viu transtornos de ansiedade, transtornos depressivos cada vez mais precoces e uma diminuição da habilidade da aquisição dos conteúdos escolares. Então, as crianças com mais dificuldade no aprendizado escolar. Nós estamos vendo mais distúrbios relacionados ao aprendizado, tipo dislexia, descalculia, disgrafia, que é a dificuldade na leitura, no cálculo, na escrita, mais hiperatividade, transtorno de déficit de atenção. E aí já tem estudos que mostram que você estudar com o celular do lado, mesmo que você não esteja mexendo com ele, já diminui o seu grau de atenção e de concentração. Então, a gente tem visto o impacto disso. Recomendam até que tire do ambiente. Que tire do ambiente. Então, o impacto disso na questão do aprendizado e na questão emocional das crianças e adolescentes. E o isolamento social. O isolamento social. Né? Isso é inclusive, só para eu complementar, nós que somos da área da sociologia, né? As pessoas, por vezes, pensam na escola apenas como um espaço acadêmico. E a gente fala assim, gente, a escola é a segunda instituição mais importante na constituição da identidade de qualquer pessoa. A primeira é a família, por questões que são indiscutíveis, mas a escola também, porque é ali que você vive as suas experiências de formação intelectual, mas principalmente de convivência social. Passa muitas horas, né, na escola. Hoje existe uma onda assim da educação em casa, né? Alguns pais que têm optado por educar os filhos e educado do sentido acadêmico mesmo em casa e não levar para a escola. E existe um processo de formação para isso. Alguns pais me questionam sobre isso. E é justamente essa minha justificativa. Assim, eu sou a favor da escola, porque as experiências de vida que ele vai ter na escola, ele não vai conseguir ter em casa. Sim. E escola não é só aprender português, matemática e história, né? Ele vai aprender ali, viver conflitos, viver situações, conhecer pessoas com pensamentos diferentes, com culturas diferentes, e ele vai desenvolver habilidades que dentro de casa ele vai estar dentro de uma bolha, né? E que vai ser uma zona de conforto, mas que em algum momento ele vai ter dificuldade de trabalhar essas habilidades. Então, eu sou a favor sempre da escola, da criança poder ter o acesso à escola para ele poder viver essas outras experiências que em casa ele não viveria. Né? Eu queria, né, para a gente já estar chegando ao final, e como mãe, você desse dicas no início, no meio aí você falou, né, sobre as idades recomendadas para telas, né, a partir de 2 anos, tem um tempo, mas eu queria que você desse dicas para os pais, que eu tenho certeza que muitos pais estão tendo dificuldades em ter um controle, porque realmente assim, dependendo da faixa etária, é muito difícil como pai e mãe a gente colocar um limite para os nossos filhos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e deixasse uma mensagem e uma dica, né? O que você acha que seria interessante? Olha, Amanda, a criança pequena, ela é facilmente adaptável. A criança pequena, né? Quando eu falo criança pequena, até os 6, 7 anos de idade, ela é facilmente adaptada às novas rotinas. A gente é que tem dificuldade de mudar a rotina. A criança, com 5, 7 dias, você colocou uma nova rotina para ela, ela facilmente vai adaptar isso. E isso vai estar diretamente relacionado com a nossa postura também dentro de casa. Porque eu falo também, não adianta eu proibir o celular e o tempo que eu estiver perto dela eu estou com o celular. Interessante. Porque nós adultos damos desculpa de, é o meu trabalho, eu uso isso como ferramenta de trabalho. Mas para eles ele está aqui comigo, mas ele está no celular. Então, eu não posso proibir a TV ficando na TV. Eu não posso proibir o celular estando no celular. Então... Não posso pedir para ele comer salada e não comer salada. Exato. Né? Coma que é bom para a saúde, mas eu não gosto. Né? Então,
Nós, como pais, esse é um esforço que nós temos que fazer e é um controle que nós temos que ter também. Sempre, na medida do possível, aquele momento que a gente está com a criança pequena, a gente precisa estabelecer esse limite, porque ela vai usar aquilo como um espelho. E toda atividade que ela fizer fora de casa, e aí a gente sempre estimula a questão da prática de atividade física, atividades, então você está tirando a criança de casa, usando o tempo dela para uma outra coisa, então qualquer habilidade artística, então uma aula de dança, uma aula de um instrumento musical, fazer uma atividade física, ou sair para passear com essa criança, para dar uma volta na rua. Então, estimular outras atividades para ela, que vai tirar ela do ambiente de casa, vai ajudar porque você diminui o tempo ali de ócio que acaba convertendo como tela. Hoje o tempo de ócio virou sinônimo de tela. Então, as atividades que a gente consegue implementar. E os adolescentes já é uma tarefa mais difícil. Porque aí vai depender de como que você conseguiu conduzir a infância. Se a infância foi sem limite, a adolescência vai ser caótica, né? Porque ali ele já tem certeza do que ele quer, certeza do que é bom para ele, né? A adolescência é marcada por um período de certezas, né? Eles não têm dúvidas de nada, né? O adolescente sabe exatamente o que é bom e o que não é para ele. Eu costumo dizer que o adolescente não gosta, ele ama. E ele não desgosta, ele odeia. Então, os sentimentos são muito à flor da pele. Se ele chega nessa idade sem um controle do uso, vai ser um problema um pouco maior. Isso não significa, fala assim, eu não trato um usuário de drogas dando droga para eles, né? Então, eu não vou tratar um indivíduo que está com dependência tecnológica dando mais. Também oferecer atividades outras para ele. E aí, nessa fase da vida que já existe um cognitivo, uma maturidade melhor, negociar, dialogar, expor possibilidades para ele. E a gente precisa saber o que eles usam. Isso aí é fundamental, né? Porque eu falo que um adolescente com o celular na mão é a porta das nossas casas abertas para quem quiser entrar. Então, quem quiser entrar na nossa casa, ensinar o que quiser para os nossos filhos, ele está dentro do quarto com a porta fechada, mas a porta da nossa casa está escancarada para qualquer estranho entrar. Então, a gente precisa saber o que eles usam, o que eles consomem, o que de fato eles estão fazendo. Existe só um adendo, existe um documentário na Netflix que chama O Dilema das Redes. Ele é fenomenal. O Dilema das Redes, todo mundo deveria assistir esse documentário, que ele fala justamente sobre isso, sobre a exposição excessiva da vida pessoal na internet, o quanto que isso impacta, principalmente nas crianças e adolescentes. De uma hora para outra, eu tenho que saber a opinião de 1000 pessoas sobre a minha aparência, sobre a minha roupa, sobre o meu estilo de vida. E que gera vício. Gera vício, gera depressão. Um comentário negativo apaga todos os 100 positivos que eu recebi ali. E aí aquela cabeça, aquele cérebro que ainda não está preparado para receber uma crítica naquele tom, naquela agressividade, isso pode ser destrutivo para muitas crianças e adolescentes. Então, é um documentário que vale muito a pena a gente assistir. Mas a gente precisa saber o que os nossos filhos estão consumindo. Isso aí acho que é um ponto básico. E viver, né, em comunhão com eles, né, ter atividades com eles, né, tempo livre com eles, isso é fundamental. Sim, um amigo meu fala que na casa dele, o filho dele é um adolescente, né? Fala assim, ó, existe o rastreamento do papai. Ele fala que existe de uma forma recorrente, não existe uma data fixada, mas é um acordo que ele e o filho dele possuem, né? Que eu confio totalmente em você, mas por uma questão de segurança, eu preciso vivenciar essa situação contigo. Ele fala assim, e aí os dois lidam bem com isso. Matheus, interessante. Muito obrigado mesmo, né? Amanda, também muito obrigado. Eu que agradeço ao David, né, pelo convite de estar aqui. Agradeço ao Dr. Matheus pelos ensinamentos, né? Eu tenho certeza que vai ajudar muita mãe, muito pai a saber lidar com essa situação, né, das telas que hoje cada vez mais tem aumentado esse acesso, né? E é um prazer enorme estar aqui no Colégio Genoma, renomadíssimo aqui na nossa cidade, na nossa região. Agora com o GenomaCast. GenomaCast.
Matheus, deixe seus agradecimentos. Eu que agradeço. Passou rápido, né? É rápido, é um bate-papo bom, né? Foi legal, foi muito bom. Eu espero ter ajudado, assim, eu falo que eu como pai, como profissional, eu também estou aprendendo, né? Sim. Como lidar com isso. Então, assim, eu vejo às vezes muitos pais meio perdidos, meio, né, sem saber muito o que fazer. Acho que o conhecimento é libertador, né? Então, a gente precisa conhecer, falar sobre, buscar ajuda. E, assim, nós estamos aprendendo juntos a lidar com isso, né? Como eu falei, chegou sem pedir licença, nós temos que lidar com isso. A gente não está aqui fazendo terrorismo com a tecnologia, ela de fato trouxe coisas maravilhosas, né? O conhecimento que a gente tem, a possibilidade de acesso ao conhecimento que a gente tem hoje, né? De levar conhecimento. De levar, então, assim, ela veio para ficar, e que bom que ela veio para ficar, porque de fato é uma ferramenta muito poderosa. A gente só precisa saber lidar com ela, né? Então, esses são os desafios que a gente tem buscado corrigir, assim, né? Parar essas arestas ainda que ficaram, mas eu acredito que aos poucos a gente vai conseguir delimitar assim, esses limites e usar essa ferramenta da melhor maneira, assim, que é o objetivo principal. Com certeza. Sim. Obrigado. Até o próximo GenomaCast. Valeu, meu querido. Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado.